E aí pessoal do Reação e do Psicologizando, mais um vídeo aqui, Gustavo Piffer. Vou fazer mais um vídeo então hoje falando um pouquinho sobre a questão de se controlar. Vou tentar ser breve nesse vídeo aqui, só um resumão mesmo apanhado. Bom, muitas pessoas falam pra mim que os remédios, né, as drogas, os entorpecentes, né, trazem a eles aquilo que eles precisam para viver a vida, né? Falam que aquilo controla 100% eles, né? Que sem o remédio, por exemplo, jamais, né? Óbvio que temos casos e casos, mas de todos os casos também é necessário que a própria pessoa também tenha alguns controles que não seja somente esta muleta, somente essa tábua de salvação, como eu costumo falar para os pacientes, né? Como se aquilo fosse, né? Sem aquilo eu não vivo, né? Então nós devemos também aprender a nos controlar. Junto com o medicamento controlado, indicado pelo especialista, você consegue ter um controle, dependendo do caso, 100%. Óbvio que depende, como dito, de caso a caso, mas na maior parte dos casos, né, quando feito simultaneamente, então não é sair usando o remédio porque quer ou sair usando droga e por aí vai, não. É compreender a si mesmo, saber o que dá para fazer para a própria pessoa conseguir controlar o seu humor, dissolver aquele humor, né? Direcionar, né, a uma situação, um lugar adequado, né? E quando necessário, use de um medicamento, o que significa? Esse medicamento ele é um complemento, eu falo que é um complemento vitamínico, né? Porque ele completa uma química que está faltando no organismo. Junto de uma atividade prazerosa para aquela pessoa, ela sobressai e chega a um nível bom. Então vamos pensar que a barrinha está vazia, né? Ela tem que tomar um medicamento para essa barrinha subir um tanto e aí ela fica aqui na meia. Às vezes ela chega aqui, depende depois de um tanto de uso do remédio que vai se somando no organismo, né? Mas ele é mais potente, né? Então uma atividade que a pessoa gosta, dependendo da atividade, precisa de várias para chegar. Então quando ele toma um medicamento e ainda faz uma atividade prazerosa para ele sobressai, consegue manter o ritmo do medicamento sem ter que fazer depois um acréscimo de alguma coisa nesse sentido. E ele consegue sim se controlar. Em muitos dos casos ele consegue até fazer o desmame do medicamento, substituindo depois, né, depois que regulada essa química, ele consegue fazer essa redução, inserindo novas atividades, né, novos modos de também fazer surgir essas químicas prazerosas, por serotonina, por dopamina, ocitocina, no próprio organismo. E aí ele consegue fechar aqui o medicamento e ficar 100% controlado pelas atividades dele, pelas buscas dele, pela compreensão. Óbvio que você consegue também isso em psicoterapia, mas também consegue sozinho, né, com autorreflexão, uma autoanálise, né? Parar no final do dia para refletir como que foi, né? No começo do dia, quando levanta, no meio do dia, se der, fazer uma breve reflexão sobre o que pode fazer, né? O que está acontecendo no dia, o que dá para fazer, o que não dá, né? Considerar ali também a autocobrança, como que está essa questão, né? Então toda essa visão sobre si mesmo também vai afetar, né? Todo esse organismo, né? Então tá aí um videozinho para falar um pouco então de que a questão de controle, né, não parte somente de uma questão externa, mas parte também do indivíduo e em sua maioria o indivíduo é o maior responsável para esse controle. Ele consegue ter aí 60% do controle dele, mais 40% do remédio, ele chega assim, com o tempo ele consegue chegar a suas... E há muitos transtornos que nem há necessidade de medicamento, quando inserido em uma sequência de fatores adequados, aquele próprio organismo, né, aquele ser humano, né, vivente, né, então considerando ali uma nova rotina, ele consegue regular todas essas químicas novamente e ficar benzão, né? Então, por exemplo, transtornos de humor, né, em que algumas atividades vão liberar, né, o mesmo componente do medicamento, só que de uma forma mais leve e vai ali se adicionando, assim como o remédio também, caso necessário o uso. Então, aqui é uma forma de trazer para vocês, né, de que não existe uma tábua de salvação, uma muleta mágica, né, um poder mágico, que será o detentor de todo o controle da minha existência, até porque todo e qualquer medicamento, droga entorpecente, causa o sistema de vício, que é ele começar a fazer supostamente menos efeito, né, vamos dizer assim, né, que aí a pessoa vai querendo usar mais, ou seja, aquilo não salvou ela de nada, né, apenas estendeu ali por um tempo e logo aquela mesma muleta não fará mais sentido, né, não dará o tamanho e significado que dava. Por isso que é importante saber como se controlar, como direcionar a própria emoção, como fazer para que você possa vivenciar, né, uma vida mais plena, né, diante do todo que nós temos aqui. Belezinha, pessoal? Até o nosso próximo vídeo.